Olá, nós queremos convidar você para participar desse tema, como lidar com conflito e oposição, faz parte de uma série de palestras que eu tenho dado sobre liderança, mais especificamente voltado para os alunos nessa época de pandemia, mas se você quiser participar, você é convidado, obviamente, está aí disponibilizado no YouTube e seja bem-vindo. E eu queria falar hoje exatamente sobre o tema, como enfrentar conflitos e oposição. Como é que um líder enfrenta conflitos? Como é que ele deve reagir à oposição, quando a oposição surge? Como é que ele trabalha com essa questão aí? E eu queria que você estivesse comigo para a gente poder exatamente trabalhar esse tema, que é um tema que acho muito apropriado, muito prático para a sua dinâmica e para o exercício mais eficaz da sua liderança. Então, venha comigo, vamos participar disso aí, né? A primeira pergunta que eu faria é a seguinte: conflitos são sinais de vitalidade ou de saúde? Bem, qualquer resposta que você me der, você está certo, porque conflitos podem ser sinal de enfermidade, mas conflitos também podem ser sinais de saúde. Rubem Alves fez uma colocação muito interessante uma vez, dizendo falando sobre a questão da educação, ele dizendo, quando uma pessoa come alguma coisa e vomita aquilo que comeu, isso é sinal de saúde ou de doença? E a resposta dele é, muitas vezes o vômito é um sinal de saúde. Por quê? Porque você está vomitando algo que fez mal, e o seu organismo identificou isso e joga para fora que isso aí é venenoso, vai te matar. Isso aí é tóxico, vai trazer toxinas para o seu corpo, então você não pode ter isso aí dentro do seu organismo. E o seu organismo expele saúde, tá? Então, obviamente, a gente sabe que o excesso de vômito, quando você passa por um processo de bulimia, essas coisas todas, é sinal de enfermidade. Mas muitas vezes sinal de saúde. Então, conflitos na vida, conflitos na igreja, conflitos em instituições, sempre podem ser muitas vezes sinais de vitalidade. Um organismo vivo que está ali crescendo, né? E vai ter lutas por isso. Há um texto em Provérbios, capítulo 14, versículo 4, que é maravilhoso para a gente poder considerar isso. Ele diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pelo mexer dos bois há abundância de cereal. Então, se os bois não mexem no celeiro, você não tem que arrumar o celeiro, está tudo ok. Mas pelo mexer dos bois é que há abundância de cereal. O lugar onde não há conflitos, e que tem vizinhos que não dão trabalho para você, o lugar melhor para você estar é cemitério. Mas ninguém quer a paz do cemitério. A paz do cemitério é alguma coisa que nós não queremos. Então nós precisamos entender que muitas vezes os conflitos são sinais de vitalidade, né? As coisas são dinâmicas e elas estão gerando isso aí, né? Por que acontecem os conflitos? Os conflitos acontecem por causa das diferenças de percepções. Pessoas enxergam por ângulos diferentes. E dependendo do ângulo que você está percebendo, você pode chegar a uma conclusão completamente diferente, né? Já vi isso acontecendo, inclusive, com um amigo meu me relatando de que ele foi numa aula e o jurista, o professor dele, pegou um caso de uma pessoa que havia sido, que estava sendo julgada por um crime que havia cometido. E na medida em que essa pessoa que levantou o caso, ele deu o caso de estudo, ele colocou grupos pequenos para discutirem o tema, e ele começou provando que aquela pessoa era culpada e ela deveria ser condenada. E a sentença era muito grave. E quando todos os alunos que tinham pensado o contrário, a partir do relato, né, descrito para eles, ou escrito ali que eles tiveram que ler, começaram a aderir ao pensamento, e todos vieram juntos com aquele professor, o professor disse: agora eu quero provar que esse cara é inocente. E pegou o mesmo caso e começou a levantar questões relacionadas ao mesmo tema para mostrar que aquela pessoa não era culpada como os alunos imaginavam, mas era inocente.
Então, dependendo do ângulo, quando você tem essa diferença de percepções, isso acontece muito em família, em qualquer relacionamento, pode se tornar uma fonte de conflito. Outra coisa que pode acontecer é a diferença de prioridades e valores. O que é mais importante para um, nem sempre é mais importante para outro. Se você trabalha em igreja, você vai perceber essa luta de poder. Pessoas querem empurrar para um lado, empurrar para o outro, né? A terceira coisa é a diferença de expectativas. O que as pessoas esperam? Às vezes você está achando que aquilo que você está trazendo é a melhor coisa que tem, mas a expectativa da pessoa não passava por ali. Ela não está interessada naquele assunto que você está trazendo ou na proposta que você está trazendo. E essa diferença de expectativas pode gerar problema. Quarta coisa, gera conflito também, alvos divergentes. Às vezes as pessoas têm alvos diferentes e isso ameaça o status ou a autoestima. Então gera conflito. Ou, por último, mais comum de acontecer também, muito comum de acontecer, é choque de personalidades. Duas pessoas muito fortes, elas estão no mesmo lugar e elas batem de frente por causa das personalidades que elas possuem, né? E aí quebram no lado mais fraco, né? Boa parte das divisões de igreja que são consideradas, as pessoas dizem, dividiu por causa de questão teológica, não foram questões teológicas, foram questões de relacionamentos. Pessoas fortes, personalidades fortes, elas dividiram por causa da sua opinião forte. E aí, essa personalidade em choque com a outra personalidade gera conflito, né? Isso acontece no casamento também, isso acontece em todo relacionamento, né? Quais são os benefícios do conflito? O que o conflito pode trazer? Num conflito, as questões são investigadas a fundo. Quando tem um conflito, as pessoas começam a levantar as questões. Opa, né? Aí clarifica-se os pensamentos e alinha-se as expectativas. Então, muitas vezes, né, esse conflito ele é fantástico, por quê? Porque ele aprofunda a tensão. Se todo mundo concorda, é possível que, de repente, que ângulos diferentes não possam ser considerados. Então, quando você está, por exemplo, numa reunião de liderança, é muito interessante considerar a voz da oposição. Quando a voz da oposição ela é coerente, porque alguns caras querem ser oposição por oposição. Se há governo, sou contra, né? Como diz o velho ditado. Então, pessoas que, na verdade, elas não estão trazendo, porque é uma questão de crise mesmo. Mas considere isso aí. Há muito tempo atrás, eu vi o pastor Ari Veloso, da Igreja Batista do Morumbi, dizendo que as decisões no conselho dele eram sempre tomadas por consenso. Porque ele aprendeu o seguinte, que quando havia uma pessoa só defendendo um ponto de vista contrário ao ponto de vista do grupo, ele dizia, cara, por que essa pessoa está levantando essa questão? Se todo mundo está alinhado numa mesma visão, por que essa pessoa... E muitas vezes ele dizia, a única pessoa que estava conseguindo perceber os conflitos e os problemas que poderiam surgir com aquela decisão era exatamente a voz da oposição. Então ele dizia, nós não tomávamos decisão por votos, nós tomávamos por consenso. Vamos discutir, vamos esgotar o assunto e vamos ver por que é que nós estamos ainda batendo se nós queremos o bem da instituição. Segunda coisa, com outro benefício do conflito, é que com o conflito você torna melhor as decisões, como eu falei para vocês. Terceiro, as pessoas se comprometem mais com as decisões. Quando há conflito e há uma dinâmica aí de oposição e tal, quando você chega junto na decisão, o que acontece? Essas pessoas se comprometem com a decisão. Se você pode, por exemplo, vencer um conflito como líder de um determinado grupo, de um segmento, botando a sua posição e dizendo, é aqui. Ok. Porque os caras não vão peitar você, principalmente se eles dependem do salário que você paga, se eles estão dependentes do que você dá, ok. Ele é o líder, ele está uma posição, está tudo ok, respeito, está ok. Mas essas pessoas não entraram com você veio sozinho. E aí você vai ter um preço muito mais forte em relação a essa decisão. Quarto, conflitos em geral revelam mais saúde do que enfermidade. Eu comecei tratando exatamente desse assunto, né? Quinto, o conflito coloca o holofote em cima do problema que requer atenção. O conflito ele tem a capacidade de dar foco naquilo ali, né? É como um laser, ele vai mostrar exatamente aquilo ali. E o conflito vai revelar
desafiar velhos hábitos, estimular e restaurar a criatividade. Então, nunca considere o conflito como alguma coisa só negativa. Pense no conflito como alguma coisa produtiva. Como é que nós vamos resolver conflitos saudáveis? Então, deixa eu escrever aqui para você como é que a gente pode lidar com isso aqui. Como é que resolve conflito saudável? Primeira coisa, faça perguntas. Faça perguntas. Essa é uma dinâmica de liderança muito boa. Ao invés de você dizer, não é assim não, você fala, mas por que você está chegando a essa conclusão? Não, eu queria que você aprofundasse um pouco mais dá aí as razões suas, né? Perguntas vão orientar a discussão. Você realmente acha sério isso aí? Você julga que isso é importante para a igreja, para a comunidade, para a instituição, para a empresa? Como é que você vai realmente, como é que você mostra para mim que isso aí é o caminho mais importante? Então, fazendo perguntas, você vai orientando a discussão e você não se torna uma voz de oposição, mas você leva o cara a aprofundar. Essa é uma técnica de psicanálise, de terapia, né, que você usa, ao invés de você dar a resposta, provocar a pessoa, para a pessoa encontrar a resposta e às vezes até induzir a pessoa a ir na direção daquilo que ela não está conseguindo ver, mas que com perguntas, as perguntas vão clarificando. A resposta em psicanálise, a gente diz muitas vezes, ela está na pessoa e não no conselheiro. E a pessoa tem que descobrir a resposta. Às vezes, num grupo de debate, num grupo de discussão, esses conflitos são fantásticos, porque eles reorientam a discussão, né? Muitas vezes as pessoas acham que já sabem bastante sobre o tema, mas na discussão o assunto tem que ser aprofundado. Alguns acham que sabem o que os outros querem, mas será que realmente a gente sabe o que os outros querem? Ou teríamos que ouvir o que os outros querem para poder realmente descobrir o que os outros querem? Os membros podem não estar cientes de que a situação está mudando. Às vezes, os conflitos estão surgindo ali porque não houve uma discussão profunda, as pessoas não estão percebendo. O momento está mudando, as necessidades estão mudando, as coisas estão mudando. Por exemplo, nós estamos agora passando pela pandemia do Covid-19, né? E o que acontece nesse tempo? As pessoas estão dizendo que nós teremos a volta à normalidade. Os templos agora estão fechados e tudo, e vai ter a normalidade. Mas alguns experts no assunto já estão falando, nós nunca mais teremos a normalidade, nós teremos uma nova normalidade, ou seja, as instituições, a sociedade, famílias, igrejas, nunca mais serão a mesma. Tim Keller, recentemente, num vídeo dele com Francis Collins, um cientista, e ele debatendo a questão da pandemia, ele diz, as igrejas terão que ser replantadas. Eu me assustei com isso. Todas as igrejas, como nós conhecemos, elas terão que ser replantadas. Então vai ter que replantar as igrejas, né? As igrejas que já existem terão que ser replantadas. Isso é desafiador, não é? Isso é assustador também ao mesmo tempo. Então os membros podem não estar cientes da situação. Então como promover conflitos saudáveis? Outra coisa que eu diria aqui para vocês então além de fazer perguntas, é superar a negação. Supere a negação. Uma família codependente não enfrenta problemas. Elas negam os problemas. Imagine, por exemplo, uma família de Jacó, que é o melhor exemplo para mim de codependência na Bíblia. Os irmãos sabem que José nunca foi vendido. Nunca morreu. Ele foi vendido. Ele poderia ter morrido, mas foi vendido como escravo. Mas eles fizeram um pacto de silêncio macabro. Quando o pai chorava de saudade do filho dele, o filho do coração, os filhos sabiam que o pai podia estar chorando por alguma coisa não real. Mas ninguém era capaz de quebrar aquela situação. 10 homens sabiam disso. E muito provavelmente alguma mulher ou algumas mulheres soubessem. Todo mundo silêncio. Abuso sexual, abusos que se cometem dentro da família, muitas vezes ninguém fala, ninguém quer tocar, porque a negação, essa codependência se torna um problema. Então reconheça as diferenças reais. Numa discussão, dar nome aos problemas pode ajudar muito.
Não, de fato nós temos um problema. Por negar os problemas, as pessoas descontentes são incentivadas a sair da igreja. Normalmente o que acontece? Você nega o problema e as pessoas, os insatisfeitos, que se retirem. A porta da serventia é a porta da rua, né? Então vamos lá, né? Então você precisa aprender a superar a negação. Nós temos um problema e nós temos que lidar com esse problema. Esse problema é real, ele nos desafia, Deus nos colocou aqui para isso. Algum tempo atrás, nós estávamos numa reunião do presbitério das igrejas e muito problema acontecendo lá. Lá pelas tantas, um pastor mais jovem, ele levantou e disse: mas a gente se reúne aqui no presbitério só para discutir problema, é problema de igreja, é problema de pastor, isso é problema. E um presbítero mais velho disse: mas para aí, a nossa função aqui é exatamente resolver os problemas que surgem. Isso não deveria ser olhado aqui como alguma coisa negativa. E nós estamos aqui para isso, né? Então aprecie a discordância, né? Coloque pessoas novas em equipe de liderança. Isso é um princípio interessante, né? Às vezes, por exemplo, numa liderança, na resolução de um conflito, você resolve como? Trazendo novos elementos. Um exemplo bíblico muito bom para isso é o primeiro conflito da igreja que aconteceu em Atos 6. Qual era o problema? As viúvas helenistas, as gregas, estavam achando que na distribuição da ração diária do pão, da cesta básica que era dada, as viúvas, as mulheres hebraicas, as judias, estavam sendo favorecidas. É alguma coisa devastadora. Por quê? Porque a igreja está tratando com discriminação grupos étnicos com discriminação. Era um problema sério. Os apóstolos podiam ter virado e dito: gente, isso aqui é bobagem, nós não precisamos gastar tempo com isso aqui não, misericórdia, a igreja não tem esse negócio não. A igreja cheia do Espírito Santo aqui, vai ter problema assim? O que eles fizeram? Os apóstolos assentaram e chegaram à seguinte conclusão: irmãos, não é lícito gastar o nosso tempo na questão do cuidado, mas nós precisamos cuidar. Nós vamos nos dedicar à oração e à leitura da palavra, mas o problema persiste. Então vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, e não eram eles que escolhiam a comunidade, escolham homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, homens bons, para poder eleger. E elegem 7. O que é interessante no detalhe, quem estava reclamando? Os gregos estavam reclamando dos judeus. Se você olhar o nome dos 7 diáconos que foram eleitos ali na igreja primitiva, você vai perceber um detalhe curiosíssimo. Nenhum diácono era judeu. Todos eram gregos. Não eram eles que estavam reclamando? Então agora que eles cuidassem do problema. E eles, os discípulos, os apóstolos, tratam dessa questão com tanta seriedade e reverência que no final eles impõem as mãos sobre os homens que foram eleitos. Eles impõem as mãos, eles dão autoridade para aqueles homens. Ou seja, o conflito que surgiu na igreja primitiva redundou na criação do ministério diaconal que Jesus não instituiu. Ou seja, a igreja reformulou a sua visão hierárquica por causa de um conflito. Às vezes, a estrutura da igreja vai ser mudada por causa de um conflito. A dinâmica da igreja precisa passar por alterações por causa de um conflito. Então, nem sempre os conflitos são ruins. Então, incentive os bons conflitos. Os conflitos podem ser saudáveis. Divergências não são um problema em si. Soluções apressadas quase sempre são piores que acordos elaborados com tempo, com atenção. Se alguém está insatisfeito, é importante discutir novamente as opções. Vamos esgotar o assunto, vamos tratar, supere a negação e incentive os bons conflitos. Deixa eu colocar aqui. Incentive os bons conflitos. Conflito existe, ele é real. Vamos aprofundar a discussão, vamos esgotar o tema e vamos ver o que nós precisamos aprender em relação a isso aqui que está acontecendo. Incentive os bons conflitos. Quais são as condutas inadequadas dos conflitos? O que é inadequado são, primeiro, palavras ofensivas. Quando o tom da voz altera, quando às vezes começa a estufar, né?
quando a pessoa levanta da cadeira e a pessoa chama para ir para a rua, se é macho, me enfrenta. Então, quando entra nesse nível aí, as palavras ofensivas são um desastre. Elas não ajudam a resolver, né? Eu ouvi algum tempo atrás de um pai, eu achei muito interessante a colocação dele, que ele resolvia os conflitos dos filhos dizendo o seguinte: quando os meninos brigavam, e aí eles começavam a altercar e falavam alto, ele falava, vamos lá. Eu quero ver como é que tá a briga aí, porque o que gritar mais é o que tem menos razão, né? Um bom princípio aí, né? Outra coisa complicada, uma conduta inadequada no conflito, é quando você atribui má fé ao outro. Aí isso é complicado, porque há uma suspeita. E você levantou suspeição, aí fica muito difícil tratar das coisas, porque a pessoa acha que o outro tá sendo desonesto, o outro está roubando, o outro está levando vantagem, você atribui má fé ao outro, isso é um problema, né? O conflito também, outra conduta inadequada no conflito é gerar sentimento de culpa. O grupo gera sentimento de culpa no outro, ele oprime o outro, diminui o outro, né? Ou rejeita, deprecia, desacredita a pessoa, né? Ou também, uma coisa muito séria que pode acontecer, é o uso de informações confidenciais que dão a entender, ou dar a entender que essas informações existem. Ah, não, mas eu estou sabendo aí. Mas o que é que você está sabendo? Ah, não posso falar. Como assim? Né? Então, ou então uma pessoa que pega uma informação que foi dita no confessionário, foi dita numa confissão pessoal, no momento que os relacionamentos estavam bons, e pega isso aqui e joga publicamente. Aí é um horror, né? Assim, eu tenho determinadas informações como pastor de pessoas que eu arrebentaria com elas. Eu acabaria com casamentos. Então, eu preciso ter muito critério nisso aí. Não interessa. Eu acabaria com o pastorado de algumas pessoas se me permitisse, se eu resolvesse usar as informações confidenciais. Mas o que aconteceu? A pessoa me procurou para aconselhamento, ou eu soube desse problema no nível pastoral, então vou tratar disso no nível pastoral. Eu não tenho direito, ainda que a informação que eu tenha possa me proteger, eu não tenho o direito, isso não é eticamente correto, você usar de uma informação confidencial no meio de um debate, né? Outra coisa que você precisa fazer na resolução de conflito é foco no problema. Foco no problema. Por que acontece nessa hora? Às vezes o foco nosso deixa de ser o foco no problema e passa a ser o foco da pessoa, o foco no procedimento, né? Um grande obstáculo é desperdiçar tempo imaginando quem é o culpado, ao invés de descobrir o que está errado. Não, quem que foi que fez? Gente, o importante aqui não é saber quem fez. Se a pessoa fez por incompetência, ou se a pessoa fez por maldade. O importante agora não é descobrir quem é que está culpado, quem falhou, quem errou. A questão é como é que nós podemos corrigir o problema. O foco agora é o problema. Porque às vezes a gente fica discutindo não o problema, mas o procedimento e o pior, a pessoa. Então, ser capaz de aceitar críticas negativas é uma das características de um adulto maduro. O segredo não é focalizar na pessoa, mas é focalizar no problema. Nós temos um problema real e nós precisamos resolver isso aqui. Deixa eu tentar mostrar para você o que acontece quando você foca na pessoa ou foca no problema, né? O foco na pessoa é o seguinte: você diz, você digitou errado. Você não deveria ter digitado assim, se digitou errado, você fez errado. O foco no problema é dizer, encontrei 5 erros no seu relatório. Aí é o foco do problema. Segundo, foco na pessoa, você diz, vocês me embaraçam, vocês me causam constrangimento. Foco no problema é o seguinte: nós precisamos encontrar um modo mais efetivo de apresentar os problemas. Foco na pessoa, você diz, deixa de ser preguiçoso e leia o relatório. O foco no problema é dizer, as 2 etapas centrais do processo foram deixadas de fora. Você as encontrará no relatório. Vamos dar uma olhadinha lá? Veja só como muda
é a mesma coisa, tem que resolver, de qualquer forma você tem que resolver, né? Então, quando você vai trabalhar a gestão de conflitos, você tem Mateus capítulo 18, Jesus instruiu a gente como resolve conflito, né? Se teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ouviste, ganhasse o teu irmão. Mateus 18, versículo 15. Olha que interessante, Jesus fala, primeira resolução do conflito, pessoa a pessoa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ouviste, ganhasse o teu irmão. Olha o cuidado com a pessoa. O problema tem que ser resolvido. A pessoa pecou. Ela cometeu um delito. Ela errou. Então vamos tratar disso aqui agora, pessoa a pessoa. Se ouvir, ganhou o irmão. Segunda coisa, Jesus fala, se ele não te ouvir, chama uma pessoa contigo. Porque pela palavra de 2 ou 3 pessoas, as coisas se estabelecem. Esse é o princípio judaico de julgamento, tá? A pessoa precisava de uma testemunha, uma segunda pessoa que falasse. Então vamos lá atrás do mediador. Nós precisamos de uma outra pessoa para mediar isso aqui. Às vezes uma pessoa vendo de fora, trabalhando de fora, é a melhor forma de resolver o conflito. Ela tem outra leitura. Terceira coisa, aí sim Jesus apela para a interferência da autoridade. Se a pessoa não ouviu você individualmente, não ouviu quando você levou uma outra testemunha, e aí você tem que levar o assunto publicamente, e aí você considera essa pessoa como gentia e publicana. Se é uma pessoa descrente, é uma pessoa, né, que realmente desprezou tudo. Então, nós precisamos entender isso aí, que a interferência da autoridade é o último estágio, né? Não é o primeiro. Você não entra resolvendo um conflito com a interferência da autoridade. Você entra como o último e não o primeiro passo. Então, eu queria fazer algumas perguntas aí para os meus alunos do seminário. Você tem sabido lidar com os conflitos que surgem? Descreva isso aí para mim. Segunda pergunta. A partir de Mateus 18, versículo 15 a 20, eu queria que você descrevesse esses processos aí na questão da resolução do conflito, tá? Eu queria que isso fixasse na sua mente para o seu aprendizado. Se você que está assistindo e não é aluno e quiser fazer o mesmo exercício, fique à vontade, você é convidado para fazer isso, isso pode te ajudar também. Obrigado pela atenção, Deus abençoe todos vocês, fique na paz.